Olá, pessoal. Vambora, então. Vambora. Vamos lá, então, gente. Quem é, então, a questão 4 agora, né? A questão 4 vai falar daquele processo tão importante, né? De Gram-Schmidt. O processo de ortonormalização. Ortonormalização. O que acontece, né? Temos aqui uma base do R3. Isso. Porém, essa base, dá para ver que ela não é ortogonal. O que é isso? A multiplicação, o produto interno, né, desses vetores aqui entre eles mesmos não dá zero. Por exemplo, ó, esse com esse, né, vai dar quanto aqui? Vai dar 2, né, que vai ficar 1. É questão 1, né? Questão 1, letra A. 1 vezes 1 dá 1. Agora o segundo aqui, 1 vezes 1 dá 1. Quando somar, vai dar 2. Então, não é ortogonal. Então, a gente tem que transformar essa base aqui numa base ortonormal, que também tem a ver com a questão 1. Ó. Normalize. O que é uma base ortonormal? É uma base que todos os vetores entre si são ortogonais, ou seja, o produto interno deles dá zero, e além disso, eles são normais, ou seja, a norma deles vale 1. O que é isso, então, que a gente vai fazer? A gente vai primeiro, né, descobrir um vetor, outro vetor, que seja, né, que seja todos eles ortogonais entre si, ou seja, esse com o que vai ter, com o que vai ter, todos eles entre si vão, quando fizer o produto interno, dar zero. Beleza, maravilha. Aí depois disso, quando eles já são ortogonais, primeira parte, né? A gente vai dividir todo mundo pela própria norma. E aí, né? Eles vão ser agora ortonormais. Vão ser todos ortogonais entre si e a norma de todos eles vai ser 1. Beleza? Então vamos lá. Como é que é esse processo de Gram-Schmidt aqui? Para facilitar, aqui temos 3 vetores, né? Isso, 1, 2, 3. A melhor coisa a fazer aqui é o quê? É você nomear para facilitar. Então aqui vai ser o U1, para nos ajudar, né, nas contas. Aqui vai ser o U2, né? Esse aqui vai ser o U3. Então, 3 vetores. Estamos no R3, né? Transformar pelo processo de Gram-Schmidt é o nome do passo a passo que é feito, o Gram-Schmidt, né? É um processo para qualquer base, né? Pode virar uma base ortonormal através desse processo, né, de qualquer espaço. No caso aqui, estamos focando no R3. Então, ó, esse aqui é o 1, o 2 e o 3. Então, vamos lá. Vamos aqui para a questão 4. Vamos fazer aqui assim junto, para ficar melhor para a gente, ó. Beleza, questão 4 aqui. Então, a gente vai transformar essa base 1, o 2 e o 3 numa nova base, que vai ser a base V1, V2 e V3. Certo? V1, V2 e V3. Maravilha. E daí? E daí que agora tem que dizer quem é o V1, pá, quem é o V2, pá, quem é o V3, pá. E aí o que acontece, pessoal? O V1 já tem nome, já tem endereço. O V1 é o próprio 1, é o próprio cara aqui. Então o V1 tá na cara. O V1 é 100. Ele é 1. A gente vai pegar ele como sendo ele mesmo. Beleza? Agora, não vai ser tão fácil assim, tão na cara assim, quem será o V2 e quem será o V3, certo? Vamos ter que descobrir aqui quem vai ser. Beleza, mas o 1 tá na cara. Então, quem disse assim pra mim, professor, o V1 é esse aqui, pum, já ganhou 2 décimos na cara, 2 décimos. Por quê? É muito fácil, né? Só achar que a gente viu isso na sala. O primeiro da base que a gente vai criar é sempre o primeiro da base que a gente já tem. Beleza, agora aqui vai ficar um pouco mais complicado. Vamos lá. Quem é o V2? Professor, quem é o V2 então? O V2, né, que é quem? O segundo vetor aqui da base que a gente vai criar, esse aqui, né? Tem que fazer uma conta para achar ele, da mesma forma para o V3. E quem é essa conta? O V2 vai ser quem? O V2 ele vai ser o 2. Opa, então ele vai ser o 2. Vai ser o 2. Ele vai ser o 2. Só que não o 2 sozinho. Vai ter que fazer uma conta com ele. Menos o quê? Nós queremos, né, que esse V2 aqui seja ortogonal, né, com esse aqui. E para que isso aconteça, né, uma conta é feita. Tem que pegar o 2 e fazer menos a projeção ortogonal, ó, de novo, a questão 1, de novo a questão 1. Fazer a projeção ortogonal de quem? Desse mesmo U2, só que agora sobre o vetor que já está na base que nós vamos criar. Quem já está lá? O V1, que é esse aqui, que é o 1. Então, quem é o V2? O V2 ele é o U2 da base antiga, menos a projeção ortogonal desse próprio U2 da base antiga em quem já está na base nova, que é o V1. Show de bola.
Então vamos parar por aqui. E só para escrever também a fórmula do V3, que é exatamente o mesmo raciocínio. Então aqui é o V3, ó. Ah, professor, vamos ver se você pegou. O V3 vai ser quem? O V3, ó. O V3, né? Ele é quem? Ele é o próprio 3. Aqui, ó. Ele é o próprio 3, só que vai ter que fazer uma conta, né? Menos o quê? Esse U3, né? Quando ele entrar aqui, o V3, ele vai ser o 3. Mas quando ele entrar aqui o V3, ele vai ter que ser ortogonal com esse que já estava lá antes, que é o V1, e com esse que já estava lá antes também, que chegou antes dele, que é o V2. Então o 3 tem que fazer o quê? Ele vai ser o V3, desculpa, ele vai ser o próprio U3 menos o quê? Menos a projeção ortogonal do U3 mesmo, em quem já estava lá antes, que era o V1. Né? Esse cara aqui, que sabemos quem é. E também menos a projeção ortogonal do U3, né? Em quem também já estava lá antes. Ué, quem já estava lá antes? O V2, que acabou de chegar. Né? Que a gente vai ter que calcular. Então, pessoal, tem que fazer essa conta e essa. É isso, pessoal. É basicamente isso que a gente vai fazer agora. Só conta, beleza? É só conta, gente. Não muda nada, tá? É só conta. Só conta. Então, essa aqui é a fórmula. Tinha que gravar, né, pessoal? Vou gravar aqui. Tá, vamos descobrir então quem são esses caras. Tá, vamos lá então. V2. Quem é o V2? O V2, ó, ele é o 2. Ai, meu Deus. Mas quem é o 2? Vamos ver aqui, ó. O 2, ó, tá aqui, né? O 2 é o 110. Então vai ser 110. Menos, ó, a projeção ortogonal do U2 e V1. Beleza. O que eu vou fazer, pessoal? Agora a questão 1, ó. Vai ser o produto interno de U2 com V1. Aí agora é tudo em relação ao que está embaixo. Né? É como se ele fosse a base, entre aspas, assim, o piso, né? O chão. Então tudo vai se construir por ele. Então vai ser o quê? A norma dele do V1 ao quadrado, na multiplicação aqui, né? Do vetor V1. Então isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é um vetor, tá, pessoal? Então, contas que nós temos que fazer aqui, importante, né? O 2 interno com V1. Essa conta tem que ser feita aqui no cantinho para ver se acertamos ou não. Quem é o U2 interno com o V1? O U2, vamos ver aqui, ó, né? O U2 é o 110, né? E o V1, né? O V1 é o próprio U1, né? Então o V1 é o próprio U1 aqui. Então o 2 com o V1 vai dar quanto? Ó? Vai dar 1 vezes 1 dá 1. Mais, ó. O 2 agora, segunda entrada, 1 com 0 dá 0. Produto interno, pessoal. Agora o 2, 0, a terceira entrada, com a do 1, 0, dá 0 também. Então, pessoal, quem é que é a produto interno de U2 com V1? Dá 1. Então, essa conta aqui dá 1. Maravilha, maravilha. Beleza, agora a norma do V1. Vamos lá, norma ao quadrado, norma do V1 ao quadrado. Ó, o V1 é esse cara aqui, né? O V1 ó, é o 100. Então vamos calcular a norma dele ao quadrado. O que é a norma? É a raiz, né? Então vai ficar 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0 ao quadrado, tudo somado, né? Só que é norma ao quadrado, então vai ficar toda essa raiz aqui elevada ao quadrado, vai cortar o quadrado com a raiz. Então, ó, o V1 é 100. Então vai ficar 100. Então vai dar 1 mais 0 dá 1. Dá 1 também. Então a norma do V1 ao quadrado é 1. Então, pessoal, aqui em cima deu 1, aqui embaixo deu 1. Então, na verdade, vai ficar 1, 1. Vai ficar só o V1. Então, quem, afinal de contas, né, é o V2. Vamos fazer aqui embaixo. Então, o V2 vai ser quem? Então, aqui foi só uma continha para achar aqui as coisas do V2, né? Quem é o V2? O V2 é 110 menos 1 aqui em cima, né? Que vai dar 1. E 1 aqui embaixo, que vai dar 1. 1 sobre 1 é 1. 1 vezes V1 dá o próprio V1. Quem é o próprio V1? É o 100, né? Então vai ficar 100. Pessoal, quanto que é 1 aqui na frente, o começo, né? Menos 1, 0. Dá 0. Agora, 1 menos 0 dá 1. Agora, 0 menos 0 dá 0. Então, pessoal, acabamos de achar o V2. O V2 é 1010, beleza? O que eu faço agora, gente? Agora, então, beleza. O nosso V2 aqui, ó, pá, é o 010. O que eu faço agora, né? O certo agora deveria ser o quê? Eu ir lá e achar o V3, né? Só que olha só, sempre que eu acho o V2 aqui, eu preciso conferir para ver se eu acertei. Como é que eu confiro? Eu olho para cá, ó.
Porque eu tô querendo fazer o quê? Eu tô querendo achar uma base que seja ortogonal. Então, eu já sei quem é o primeiro cara dessa base, que é o V1, que eu falei que é o 1, 0, 0, né? E eu acabei de achar o V2. Será que eu fiz uma base aqui só desses dois, que é ortogonal? Eu tenho que conferir. Porque se eu fizer o produto interno agora, aqui na minha cabeça, desse com esse, e não der zero, é porque eu errei alguma conta. E eu preciso acertar. Então eu vou conferir agora. Vamos lá. 0, né? Com 1. Dá 0. Opa, bateu, hein? 1, a segunda coordenada. 1 com 0 da segunda daqui. 0. Opa, bateu, hein? E 0 com 0, 0. Bateu. Então vai dar 0 sim. Então o V2 está certo. O V2 está certo. Tá vendo só? A gente pode, na matemática, muitas das vezes, conferir e nós mesmos corrigimos se erramos ou acertamos. Eu já construí um cara aqui, né? Que é produto interno com o que eu tinha lá. Beleza, pessoal. Então, ó, já tenho então dois vetores na minha base, que é quem? O 1, 0, 0 e o 0, 1, 0. Falta agora quem achar o V3. Então o V3 está aqui, né? Então agora numa outra folha aqui, ó. Achar o V3. Vamos lá, me ajuda aí. Então quem vai ser o V3, gente? O V3, ó. Ele vai ser, ó, o U3, né? Ele vai ser o U3. Então, quem é o U3? Vamos lá ver na nossa folha aqui de resposta. O U3 é o 111, né? É o lá da base que nós vamos transformar. Então, a gente pega primeiro ele e depois faz as continhas para deixar todo o V3, né? Perpendicular, né? Ortogonal com o que nós já tínhamos antes. Então, ó, o U3 é o 111, show de bola. E vamos lá, né? Vai ser o que agora? Menos, né? Quem? A projeção ortogonal de U3 com V1. O que é isso, pessoal? É U3 V1, né? E agora tudo de V1. V1 aqui, a norma dele ao quadrado, na direção do vetor V1, não é isso? Beleza? Agora menos o que, pessoal? A projeção ortogonal do U3 com V2, né? Que é o 3, só que ele negativado da projeção dele sobre quem estava lá primeiro, que era o V1, e menos ele projetado, né? Sobre o V2 que estava lá também. Vai ser o que então? Vai ser U3 com V2, não é isso? U3 com V2. E aí o que? Pela norma de V2 ao quadrado também, não é isso? Na direção do vetor V2, pessoal. É isso, tá, pessoal? Então vamos agora apagar isso aqui, né? E agora temos que fazer essa conta aqui, né? Isso, isso e isso, né? Aí depois diminuir tudo isso. Vamos lá, então. Então, pessoal, vamos lá, né? Primeira coisa a se fazer aqui, gente, é calcular, né, esse produto interno aqui, ó. Vamos fazer aqui, então, no cantinho, ó. O 3 com o V1, né? Vambora. Cadê isso aí? Vamos lá, vamos ver aqui, né? Ó. O 3 com o V1, ó. O 3 tá aqui, né? É o 110. E o V1, né? Ele é o 1. Ele é o 100. Então vamos fazer aqui agora. Vai ser, ó. 1 com 1 dá 1. Vamos botar aqui, ó. 1 aqui, né? 1. Mais quem? 1 com 0 dá 0. E 1 com 0 dá 0 também. Então, lembrando sempre o que é o produto interno, né? Vai dar 1, então vai dar 1 mais 0 dá 1, beleza? Então acabamos de achar aqui 1. Tá. Lembrando sempre o que é o produto interno. Então, ó, o produto interno do U3 com o V1, lembrando que o V1, né, ele é o 1, é só, esquece aqui do meio, né? Esquece aqui do meio, vou botar aqui assim. É só fazer 1 com 1 dá 1. 1 com 0 dá 0. E 1 com 0 dá 0. E somar tudo isso. Então, deu 1. Beleza. Agora, fazer o quê? Fazer a norma do V1 ao quadrado. Só que a norma do V1 ao quadrado, nós já fizemos aqui, ó. Lembra? 1. Então, uma continha, né? Que uma conta ajuda a outra. Então, aqui deu 1 também. Então, afinal de contas, aqui vai dar tudo quem, né? Vai dar de novo, né? Mesma coisa de antes. É uma coincidência, tá, pessoal? Não é sempre que acontece isso, não. É uma coincidência. Deu 1 aqui e 1 aqui. Então, vai ficar só esse vetor aqui, 1, menos quem? Menos o próprio V1, que vai ficar 1 vezes V1, que vai dar V1, né? Agora tem que fazer a outra conta, né? Que é essa aqui, ó. Que é quem, ó? É o U3, produto interno com V2. Agora é V2, não sei se dá pra ver daí. É V2, tá, pessoal? A luz tá batendo aqui, né? É V2, tá? Então vamos lá, então. Agora, U3 com V2. Então, quanto é que vai dar? Vamos lá. Agora tem que ter muito cuidado, né? Porque esse meu U3 aqui não é fazer ele com o U2. Porque o V2 não é o U2. O V2 é esse que eu achei aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O V2, ó,
É esse aqui. Vamos lá, então. Vamos fazer agora esse com esse, ó. Então vai ficar, ó, 0 com 1, que é o 3, né? Vai dar 0. 1 com 1 vai dar 1. E 0 com 1 vai dar 0. Então vamos lá, vai ficar 0 com 1 vai dar 0. Então deu 0, né? Primeira coordenada de 1 com a do outro. É o 0 com 1, dá 0. Agora a segunda, 1 com 1 dá 1. Agora a terceira, 0 com 1 dá 0. Quem está com dificuldade, pessoal, é que eu não estou aqui escrevendo para ser mais rápido, né? Tu escreve no cantinho o 3, escreve no cantinho o V2 e faz devagarzinho, tá? Então vai dar 1 aqui, beleza? Maravilha. Tá, agora tem que fazer mais o quê? No cantinho tem que achar a norma do V2 ao quadrado. Vamos lá, então. A norma do V2 ao quadrado. Então vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada, né? Só que isso é a norma. Como está ao quadrado? Bota ao quadrado, não é isso? Do V2. Quem é o V2? Ó, o V2 está aqui de novo. O V2 está aqui, ó. V2, ó. Vai ser 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, né? Vai ser 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, tudo somado. Até rimou. Corta o 2 com a raiz. Então vai dar 0 mais 1 mais 0, que vai dar 1. Isso vai dar 1. Então olha que interessante, que engraçado, pessoal. Isso é uma coincidência dessa questão, que eu botei para ser bem fácil mesmo. Então, ó, aqui dá 1, né? Dá 1 aqui a norma ao quadrado do V2 dá 1. E esse produto interno aqui também dá 1. Então vai ficar, no final das contas, 1 vezes V2 e 1 vezes V1. Então deu conta aqui, pessoal. Quem é o V3, no final de contas? Esse aqui foi só a continha, pessoal. A continha aqui que você faz no cantinho da prova, numa folha de rascunho e tal. E aqui faz a conta original. Então o V3 vai ser quem? É 1, 1, 1. Menos o V1 e menos o V2. É isso, pessoal. É isso, tá? Agora vamos lá. Quem é o V1? O V1, né? A gente já viu aqui, né? O V1 era quem? Era o 100, que é o próprio 1. Então vai ficar 100. E quem é o V2? O V2 também vimos aqui embaixo, que acabamos de descobrir, né? A última coisa que a gente descobriu é o 010. Tem que fazer essa conta agora. Vamos lá, então. Devagarzinho, para não confundir, ó. Esse com esse. Então vai dar conta. Vai dar 1 menos 1 dá 0. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 0 dá 1. Isso aqui. Agora, com isso aqui, ó. Menos o 010. Então, quem é o V3, gente? Então, vamos lá. 0 menos 0 dá 0. 1 menos 1 dá 0. E 1 menos 0 dá 1. Então, esse aqui é o V3, pessoal. Esse é o V3, não é isso? Esse aqui é o V2. V2 só. E esse aqui é o V1, né? Então, acabamos de achar a base que a gente queria. Vamos lá. Então, quem é a base que nós queríamos, né? Era a base V1, 2 e 3. Que é quem, gente? Essa base, né? Ela é a base... O V1 é quem? É o 100. O V2 é o 010. E o V3 é o 001. Então, pessoal, olha só. Que engraçado. Que base é essa? É a base canônica da R3. É a base canônica da R3. Então, criamos uma base, né? Que é ortogonal. Não é isso? Aí, de novo, né? Achamos o V3. Maravilha. Tem que conferir para ver se ele é ortogonal com os que já estavam lá. Vamos conferir agora, ó. Esquece esse aqui do meio. Vamos fazer com isso aqui, ó. 0 com 1, 0. Produto interno, né? 0 com 0, 0. E 1 com 0, 0 também. Então, aqui deu ortogonal. Deu o produto interno com o V1 e o V3 deu 0. Agora, o V2 e o V3. Vamos lá. 0 com 0 dá 0. 1 com 0 dá 0. E 0 com 1 dá 0 também. Então, beleza, é ortogonal. Aí agora fica o outro dever de casa. Dever da prova, né? Que era normalizar. É uma base ortonormal. Só que olha só. Qual é a norma desse vetor aqui? A norma dele, né, dá 1. Então, se eu dividir 1 por ele, vai dar ele mesmo. Não muda nada. Porque é a base ortogonal. É a base canônica. A base canônica, ela já é, no caso, né, ortonormal. É ortogonal e normal ao mesmo tempo. Aqui, ó. Se eu calcular a norma desse, vai dar quanto? 1. Que vai ser raiz de 0 mais 1 mais 0 dá 1. E que se eu calcular a norma desse, também dá 1. Que é a raiz de 0 mais 0 mais 1. Então, essa aqui já é a resposta, pessoal. Essa aqui já é a resposta, tá? Já é a resposta. Então, ela já está normalizada. Então, eu botei uma questão tão fácil que já estava normalizado. E aí vem a parte importante, que é o quê? A pontuação. Qual foi a pontuação? Como eu falei com vocês. Quem achou o primeiro vetor correto ganhou 0,2 décimos por isso.
Quem achou o segundo vetor correto ganhou 0,9. E quem achou o terceiro vetor correto, 0,9. Então, vai fechar certinho, né? 2 pontos. Por quê? 1,8 com 2 pontos, pessoal. Espero que você tenha acertado isso aqui.